Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela. Que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus e graças a Deus. Os Espíritos Santos colocou uma palavra no meu coração. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 13. Olha o que diz a palavra sobre Elias no Monte Sinai. Muitas das vezes, na nossa caminhada com o Senhor, muitas das vezes a Deus faz com que a gente dê um passo ou faça alguma coisa. A gente está colocando as emoções, os sentimentos na frente da nossa fé. Mas entenda, as nossas emoções vão existir, mas a gente não pode colocar elas à frente. A gente tem que colocar a fé na frente, independente do medo, da insegurança, da tristeza, de qualquer situação que a gente está tomando ou enfrentando. Nós temos que lembrar que as emoções vão existir, mas a gente não pode deixar que ela nos controle, que ela nos guie, que ela deixe, que a gente deixe a fé de lado, porque a fé é o quê? A fé é Deus falar, você pegar a palavra que Deus falou e descansar, porque você entende, independente do cenário, da situação, o que vai acontecer, Deus está tomando a frente, Deus vai resolver, Deus vai entrar com providência, Deus vai fazer, porque Ele está no controle, Ele vai chegar no momento certo e na hora certa. Olha o que diz a palavra. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo. Olha a palavra quando ela fala. Elias ficou com medo. Quando a palavra diz não temas, 365 vezes na Bíblia, não sei se é 66 ou 65. Não temas, pois eu estou contigo. E a gente dá brecha para o medo, igual Elias ficou com medo, a palavra diz. Então ele deixou, em vez de repreender aquilo e declarar uma palavra de fé, ele pegou, ele tomou aquela palavra para ele. E o coração dele ficou tomado de medo. E para salvar sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante. Olha, quando a gente tem medo, quando a gente começa, o diabo ele sempre vai ameaçar. Ele sempre vai lançar uma palavra para te ferir sua fé, para te desanimar. Não vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então ele sempre vai ameaçar, sempre vai jogar palavras, assim como fez com Elias. Na hora que a gente recebe, a gente precisa, por isso que é importante a gente estar com a nossa vida espiritual fortificada no Senhor, em oração, leitura da palavra, buscando ao Senhor. Porque, olha, Elias matou quantos profetas a espada sozinho, pela graça, pelo poder de Deus. Logo depois ele estava com medo por causa de uma ameaça, sendo que Deus estava com ele. E que se não fosse o momento, não ia acontecer. Não ia acontecer nada, mas ele deixou que aquela palavra, aquela ameaça entrasse dentro dele. Toda vez que a gente receber uma palavra ruim, uma palavra que desmotiva, a gente pode repreender, ou no nosso pensamento, né? Ou até mesmo falar, tá repreendido em nome de Jesus. Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai entrar com providência. Porque sempre assim o inimigo ele também sopra no nosso ouvido. Ele faz com que a gente fique com medo, que a gente perca a fé. Não vai acontecer, você vai ficar sozinho, que não sei o que, as pessoas vão te julgar. E começa aquela influência
E se a gente deixa aquilo tomar a frente, deixa tomar nossa mente, a gente fica perturbado, a gente perde a fé, a nossa alma fica conturbada. E a gente já desalinha, por isso que a gente tem que tomar cuidado e saber administrar nossas emoções. Fala, Senhor, tem misericórdia. Tira o medo, porque o medo é a brecha que o inimigo tem para entrar, para perturbar a mente, para jogar coisa na sua mente. Vai acontecer, você vai morrer, vai acontecer isso, e a gente perder a fé. Porque se Deus falou, eu vou fazer, eu vou entrar, eu vou trazer de volta. Porque o desespero, porque colocando as emoções na frente, agindo pela força do braço. Elias agiu pela força do braço, olha o quanto ele andou para fugir. Com a força do braço, sendo que Deus está no controle de tudo. Né? Olha o que diz, e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Você imagina como que estava perturbada a cabeça de Elias, porque ele estava com medo. E o medo faz com que o inimigo, é isso que ele quer, que a gente fica com medo, que a gente perca a fé, que a gente dê brecha para ele trabalhar. Porque ele deu brecha para o inimigo trabalhar, então ele ficou aqui, ó. Como que uma pessoa que acaba de matar tantas pessoas tá com medo de uma ameaça, de uma pessoa, sendo que ele sabendo o que Deus já tinha feito através da vida dele? Será que a gente consegue voltar um pouco para trás no que Deus já fez, da onde ele nos tirou e aonde ele está nos levando? O que a gente passou, o que Deus já fez? Ele sempre chega no momento certo, na hora certa. Então ele orou, já chega, ó Senhor Deus, acaba com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Então você vê, o inimigo estava ali, ó. Você é fracassado, você é ruim, não vai acontecer nada, você vai morrer amanhã. Ele liberou essa palavra. Eu sou um fracasso. Você vê, isso é o poder que o medo tem na nossa vida. Deixou governar e começou a agir pela força do braço. Às vezes você está numa vida sentimental difícil, num momento difícil. E você olha e você fala, meu Deus do céu, só um milagre, só Deus. Mas porque a gente gosta, porque a gente tem sentimento, porque a gente quer, a gente age pela nossa emoção, pelo aquilo que a gente está sentindo. Aí porque eu tô triste, porque eu tô desanimado, não vai acontecer. Ou, aí porque eu gosto, eu vou ir, achando que é assim pela força do nosso braço. Se Deus falou, eu vou trazer, vai acontecer, descansa. Eu vou trazer de volta, ele vai trazer. Se Deus fechou uma porta, o inimigo falou, agora você está perdido, agora não vai ter, vai ficar sem nada, vai ficar sem dinheiro, isso e aquilo. E daí você pega isso, você fala, meu Deus do céu, e agora? Mas se Deus fechou a porta, é porque ele tem uma maior para abrir para você. Ele vai entrar com providência, Deus vai fazer um milagre. Só que a gente precisa esperar em Deus, não agir pela força do braço, pelas nossas emoções, pelo aquilo que a gente está sentindo. A fé não tem nada a ver com o que a gente sente. A fé é a certeza daquilo que se espera. Então a gente tem que tomar uma certa vigilância. Se a gente não está dando brecha para o medo, se a nossa alma está perturbada, porque a gente quer resolver com o braço uma coisa que só Deus vai fazer, uma coisa que só Deus vai entrar. Olha Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Deus não respondeu. Ele orou, ó Senhor Deus, me mata, tira minha vida, eu sou um fracasso. Deus nem respondeu. Falou, levanta e coma o que eu trouxe. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo, levante-se e coma.
Senão você não aguentará a viagem. Tem que voltar, né? A caminhada ainda é longa, às vezes a gente está no nosso limite. Senhor, meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu estou no meu limite, eu não aguento, não tenho forças. Eu chego numa fase que você não tem força para orar, força para buscar. Você fala, meu Deus, eu estou no limite. Mas é no limite que Deus entra. É no limite que Ele faz a reviravolta. É no limite que Ele te dá graça. Que Ele te dá força. Basta a gente clamar. Mas a gente precisa clamar certo. Não pedindo para Deus tirar a nossa vida. Não pedindo para Deus fazer logo o nosso milagre. Porque não é porque a gente está desesperado, porque a gente está perdendo a fé, que Deus tem que fazer na hora que a gente quer. Ele vai fazer e entrar no momento certo. Então Deus não ouviu a oração dele, tira minha vida. Mandou o anjo levar comigo e falou, levante-se. Eu preciso que você esteja de pé. Eu preciso que você esteja fortalecido. Para que você consiga caminhar. Porque a caminhada ainda é longa, nem começou. E a gente já está aqui, tem misericórdia, Senhor, eu não aguento mais. Tem misericórdia, Senhor, eu quero desistir. Tem misericórdia, Senhor, eu não quero mais, eu estou desistindo. Me ajuda. E Deus fala, levanta. Eu quero que você levante-se, porque ainda a caminhada é longa, né? Elias se levantou, comeu e bebeu. E a comida, e lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, Monte Sagrado. Ali entrou numa caverna para passar a noite. De repente o Senhor Deus lhe perguntou, o que você está fazendo aqui? Meu Deus do céu, foi isso que eu ouvi de Deus. O que você está fazendo aí? Eu não estou com você aí. Vai embora. Eu falei, meu Deus. Porque eu estava tentando com a força do meu braço. Eu estava querendo fazer acontecer da minha forma. E não da forma que Deus quer, da minha. Ele falou, vai embora que eu não estou com você aí. Por isso está acontecendo isso. Tribulação, guerra. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível estar acontecendo essas coisas. Então a gente tem que deixar nas mãos de Deus, porque quando a gente vai colocar a mão no que Ele já está agindo, no que a gente está fazendo, a gente vai estragar tudo. Deus falou, o que você está fazendo aí? Para que você andou tudo isso? Agiu pela emoção, ficou com medo e fugiu em vez de me buscar, de orar, de ter fé, porque eu estou contigo. Fugiu, tá fugindo. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse, saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Saia e venha à minha presença. Nem respondeu. Ah, eu sou o único que sobrou, eles querem me matar. Deus falou, saia e fica na minha presença. Fica na minha presença que as coisas vão acontecer. Eu estou no controle, eu estou consigo, eu vou adiante de ti. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus está na nossa frente. Saia e vai ficar diante de mim. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Por isso que eu falo, às vezes a tribulação está acontecendo e a gente procurando discernimento. Fala, meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Só que quando você fala a tribulação, mas Deus não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio os tremores, terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Deus não estava. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. É ali que Deus está. Quando há paz no nosso coração, paz nas nossas ações, certeza no nosso coração, tranquilidade,
paz, é ali que a presença de Deus está. É ali que Ele está. Né? Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. Então daí tomou coragem e sair da caverna, sair do escuro, sair do quarto escuro, ter fé, olhar, ter coragem. Uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Né? Meu Deus do céu. E Deus perguntando: o que você está fazendo aí? Então essa é a pergunta de Deus para nós. Tu não confia naquilo que eu te disse já? Para que resolver com a força do braço? Para que tentar com as próprias mãos? Tá deixando as emoções, os sentimentos tomar frente da sua fé, daquilo que eu já declarei sobre sua vida, que vai acontecer. Tá com medo, tá com temor, tá com tremor diante da situação, diante do cenário. Será que Deus não tem o poder de agir no momento que Ele quiser? Porque é uma palavra que Deus libera, coloca tudo no lugar. Deus está colocando as coisas no lugar. Deus está movendo. O mundo espiritual está acontecendo ao seu favor. Basta a gente esperar no Senhor, no momento certo, a hora certa. Enquanto isso, o que a gente faz? A gente ora, a gente busca, a gente lê os salmos, aquietar a nossa alma, para que Deus conforte o nosso coração, para que a gente busque a presença de Deus. Vai louvar. Não é um diabo, um inimigo que fique perto. Quando a gente abre a boca para glorificar o nome do Senhor, para louvar, vai louvar. Coloca um som alto. Vai louvar, vai orar, vai ler a Bíblia. É aqui que as respostas de Deus estão. Logo cedo, quando eu abri a palavra de Deus, Deus já falou comigo. Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Porque a gente quer agir pela força do braço, tá com pressa, tá ansioso. O nosso coração tá perturbado. Porque a gente quer resolver logo, que é na força do braço. E a gente acaba agindo pelas emoções, igual Elias, que fugiu, que saiu desesperado por causa de medo, sendo que ele tinha acabado de matar muitos profetas na espada, sozinho. E por causa de uma ameaça do diabo, ele saiu correndo. Ele estava fugindo. Eu quero que você pegue essa palavra hoje, em nome de Jesus. Fortifique a sua fé. Espera no Senhor, porque Ele vai chegar. Ele está no controle de tudo. Ele está contigo. Não há o que temer. Você ainda vai sorrir, se alegrar e glorificar o nome do Senhor, porque o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Nos fortalece, assim como o Senhor nos fortaleceu, Elias, porque ainda a caminhada é longa. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o nosso coração tenha paz e a gente possa esperar em Ti, para que o milagre aconteça, para que o Senhor faça algo sobre as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós. Coloca a paz no nosso coração, coloca a fé. Que a gente tenha discernimento sobre as nossas emoções, porque a fé não é o nosso sentimento, mas é a certeza daquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, Senhor. Nos enche da Tua graça, de força, nos fortalece. Em nome de Jesus, assim eu te peço, desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você. E até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.